Olá, amigos, amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário pelo qual vocês estão aqui nos acompanhando, evidentemente. E vamos aí para mais um Notícias Comentadas essa semana, hoje no caso, dia 22 de julho de 2021. E a gente se divertindo, às vezes sofrendo. Ser brasileiro é um misto de alegria e aflição, né? Precisamos deixar isso devidamente bem claro. Pegando aqui algumas notas da BBC News Brasil, com média móvel de volta ao patamar de janeiro, Brasil passa de 19,5 milhões de casos de Covid-19. O Brasil registrou nesta quinta-feira 1.412 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a um total de 547.016 óbitos desde o início da pandemia, segundo o Boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No último período de 24 horas, foram registrados 49.757 casos de Covid-19. Com isso, o total de registros da doença no país é de 19.523.711. A média diária de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.153. Já a média de novos casos por dia foi de 37.313. Esses dados estão em queda nas últimas semanas. Porém, é preciso devidamente destacar que, apesar desta queda e da melhora nos índices, seja pelo cuidado que as pessoas, de uma forma geral, estão tendo, pelas ações dos governos ou mesmo a própria vacinação. Aliás, tomei a minha vacina nesta terça-feira. São José dos Campos abriu aí para a população com 30 anos ou mais. Logo, não perdi meu tempo e já entrei na fila, fiz aí aquilo que há tanto tempo queria, né? Buscava fazer, mas tinha que respeitar as questões da faixa etária. Porém, terça-feira desta semana, consegui já realizar aí, tomar a minha vacina. Foi a Coronavac, no caso, a vacina da Sinovac em parceria com o Butantan. E agora, em agosto, tomo a minha segunda dose para poder completar a imunização. Por isso, a gente pede aí que vocês continuem, aqueles que necessitam se vacinem, evidentemente tomem a segunda dose e continuem com todos os cuidados, uso de máscaras, as medidas protetivas, álcool gel, álcool líquido, dentro do possível o distanciamento social, o isolamento social, para tentar evitar a proliferação da doença, a contaminação e, claro, vamos tentar rebaixar cada vez mais esses índices infelizes de mortes. É isso que o Brasil espera, ainda mais um país que está próximo aí de completar, bater 550 mil óbitos desde o início da pandemia, lá em março de 2020. Já estamos aí há mais de um ano de pandemia, né? Infelizmente, mas torcemos para que até o final do ano as coisas estejam bem estabilizadas. O que não está estabilizado, pelo visto, é as opiniões e colocações aí dos ministros da Defesa, do pessoal das Forças Armadas, em especial a turma mais pró-presidente Jair Bolsonaro, a turma mais favorável às ações, às medidas do presidente, e também a todo o fortuito de ideias esquisitas que o próprio, inclusive, defende. Eu, particularmente, não tenho aqui nenhuma objeção pelas Forças Armadas por si só,
A minha objeção é quando elas querem entrar no jogo democrático para supostamente garantir a democracia e, ironicamente, acabam fazendo ou incentivando justamente o contrário. O general Mourão respondeu para tentar colocar panos quentes na situação que o Brasil não é república de bananas e que haverá eleição mesmo sem voto impresso. Isso tentando alegar, tentando desmentir que o governo tenha qualquer tipo de intenção em não realizar as eleições ou mesmo dar um golpe caso o Congresso não aprove, caso não passe o projeto de eleições com voto impresso. Isso volta àquela velha questão, aquela velha polêmica de se as urnas podem ou não ser fraudadas e do quanto se frauda ou não com relação aos votos impressos. A verdade, ao nosso ver, é uma só. Seja voto impresso ou voto em urna, se não for o resultado que o governo quer, evidentemente ele vai alegar fraude. Evidentemente, ele não vai reconhecer o processo democrático e, evidentemente, vai fazer toda uma série de alarde, espalhamento de fake news e procurar agitar quanto mais o tapete empoeirado para apodrecer a cabeça já podre daqueles brasileiros que, infelizmente, insistem em seguir as suas ideias a qualquer custo e sem o mínimo de reflexão e coadunam com tais fake news para tentar espalhar o caos na nação. Então, fica aí um recado dado e a nossa posição, independente de qual estilo de eleição, de votação achamos mais ideal, a questão é o que está por trás dessa discussão, na verdade. É justamente um governo desequilibrado que agora quer de qualquer forma se manter no poder, nem que precise para isso mentir, pisar em cima e, evidentemente, agredir os seus adversários. E por falar em adversários, uma nota que eu achei bastante curiosa, bastante interessante, trazendo novamente o Ciro Nogueira a um dos senadores, um dos nomes aí que são aquela famosa cara do Centrão. Vamos à nota aqui. Quem é Ciro Nogueira, ex-lulista que será principal ministro de Bolsonaro? Vamos aqui ao começo da nota, onde ele dizia no passado: Bolsonaro, eu tenho muita restrição. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso. Essa foi a avaliação do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, sobre o então deputado federal e futuro presidente, feita em 2017 durante entrevista à TV Meio Norte. Na mesma ocasião, o parlamentar declarou que apoiava a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2018, acrescentando que o petista foi o melhor presidente deste país, especialmente para o Piauí e o Nordeste. 4 anos depois, Bolsonaro decidiu trazer Nogueira para o coração do seu governo. O senador e presidente do Partido Progressista, um dos maiores do Centrão, bloco de legendas que hoje dá sustentação política ao presidente, assumirá a Casa Civil com a missão de melhorar a articulação política do Palácio do Planalto e afastar ainda mais as ameaças de impeachment. A Casa Civil é considerada a pasta mais importante porque tem a função de coordenar o trabalho dos demais ministérios e a gestão administrativa e política do governo federal. Resumindo, é o ministério que, com um cara que é a cara do Centrão e que está agora em um governo que precisa das negociatas com o Centrão para permanecer em pé, vai fazer nada mais, nada menos do que
abrir, ou melhor, escancarar, já que abrir já foi aberto, agora escancara o governo para os interesses do Centrão e agora quem manda é essa gente. Aqueles que antes o próprio governo Bolsonaro prometia combater e não fazer conchavos. Parece que a história mudou. A mesma coisa vimos nos governos petistas e, com questão de tempo, o desmoronamento dessa linha política. O que esperar agora com relação ao governo Bolsonaro? Fica então a questão para a gente poder debater aqui, já que o canal se chama justamente podcast Mesa de Debates. Então tá aí mais um assunto, minha gente, para ficar na polêmica. E olha, eu gosto, eu gosto dessas confusões do meio político, um tanto quanto interessante aí, curioso. Mas essa semana, apesar aí dos alardes, nada de tão muito diferente no cenário político que a gente vem acompanhando, apenas essas colocações que eu achei necessárias ponderarmos aqui. Outro ponto importante para ser abordado, embora esse já fugindo relativamente um pouco da política, é o caso Marco Aurélio, famoso caso Marco Aurélio do garoto escoteiro Marco Aurélio Simon, aqui que desapareceu no município de Piquete, mais precisamente durante uma excursão ao Pico dos Marins, e simplesmente nunca mais soube-se dele. O caso aconteceu em 1985, 5 anos após as constantes buscas, todo o aparelhamento, todo o efetivo de homens, mulheres responsáveis que poderiam ir atrás e conseguir alguma pista de onde estava o garoto, e nada foi encontrado. O caso foi encerrado e agora em 2021 está sendo reaberto, pois é aquele tipo de história que sempre mexe, sempre acaba revelando alguma coisa estranha para lá e para cá. Então, tá aí a reabertura da investigação e, na verdade, não é um assunto que eu vou me aprofundar muito aqui no canal, mas achei interessante trazer a história até a pedido do meu querido amigo e também ouvinte, com sua prestigiosa audiência, o advogado Dr. Lucas Almeida. Muito obrigado por estar sempre aí conversando conosco. O caso é que sabe-se lá se é que o garoto, hoje com certeza um homem, estaria vivo, e há muitas hipóteses, desde o fato dele próprio, por conta própria, ter simplesmente sumido, fugido, desaparecido, buscado meios por onde nunca mais ser visto, nunca mais ser encontrado, ou até mesmo ele ter sido morto e os seus companheiros, ou de repente terceiros que lá estavam e não se sabe, acabaram por onde esconder o corpo. Não estamos, evidentemente, acusando ninguém, como eu disse e aqui repito, é um mistério desses que entraram para a história e não sabemos o que é que vai ser, afinal de contas. De qualquer forma, minha gente, fica então dado o nosso recado. Aqueles que quiserem acompanhar mais sobre esse assunto, tem muita coisa boa no YouTube, inclusive reportagens, também séries, vários assuntos
abordando a história, e também recomendo aqui continuarem ouvindo, acompanhando o nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, que está recheado aí essa semana de assuntos interessantes, papo com a juventude, com as mulheres, trabalhadores e, claro, falando aí também sobre a entrevista que eu particularmente achei a melhor da semana, falando aí sobre o papel das mulheres na Revolução Russa de 1917. Toda a contribuição que as mulheres deram antes, durante e depois da Revolução Russa. Ok, minha gente, um frio aí considerável, mas não vamos desanimar. Até porque frio de fato, quem sentiu foram os revolucionários de 1917 na Rússia, né? Se a gente está achando frio nessa temperatura de 15 graus centígrados aqui no Brasil, imagina eles naquelas condições. É... Haja vodka, né? Então é isso, minha gente. Muito obrigado aos que estiveram aqui nos acompanhando. Mandem aí assuntos, notícias, questões que queiram que a gente busque abordar, trabalhar, discutir. E claro, você é nosso convidado aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem com Deus e tchau.